Antes de tudo, pare e pense nisso. Se tudo no universo teve um começo, quem criou aquele que o criou? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. Mesmo os maiores filósofos, cientistas e teólogos já tentaram responder a ela. Se Deus criou todas as coisas, então, quem criou Deus? Essa dúvida parece simples, mas toca o centro da fé, da razão e da existência. Hoje, você vai descobrir, com base na Bíblia, a resposta definitiva para uma das maiores questões da história da humanidade. E o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo, a criação e o próprio Deus. Antes de falarmos sobre quem criou Deus, precisamos entender algo essencial: o conceito de tempo. O tempo é o que marca o início e o fim de todas as coisas. Tudo o que existe dentro do tempo tem um começo, uma sequência e um fim. O ser humano nasce, vive e morre. As estrelas surgem e desaparecem. Os reinos se levantam e caem. Tudo o que conhecemos está preso dentro dessa linha do tempo, mas Deus não está. A Bíblia deixa claro, desde o primeiro versículo, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe com atenção. Antes que houvesse o princípio, Deus já existia. Ele não foi criado dentro do tempo. Ele criou o tempo. Isso significa que Deus está fora dele, acima dele, e o governa completamente. Em Apocalipse 1:8, o próprio Senhor diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas palavras não são apenas poéticas. Elas revelam algo que a mente humana tem dificuldade de compreender. Deus simplesmente é. Ele não tem começo, não tem meio e não terá fim. Para nossa mente limitada, é quase impossível imaginar algo que sempre existiu, porque tudo o que conhecemos nasce e morre. Mas a própria ideia de criação exige um criador que esteja fora daquilo que foi criado. É como perguntar: quem fez o tempo? Quem fez a matéria? Quem deu início ao início? A resposta é simples, mas profunda. Deus sempre existiu. Ele é eterno. Eternidade não significa apenas viver para sempre, mas nunca ter começado a existir. Em Salmos 92 está escrito: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso quer dizer que, antes do primeiro segundo, antes da primeira partícula, antes da primeira luz, Deus já era. Alguns pensadores tentam explicar a origem de Deus com a lógica humana. Dizem que tudo que existe precisa ter uma causa, então Deus também deveria ter uma. Mas essa é uma falha de raciocínio. A própria lógica que usamos foi criada por Deus. Ela só se aplica às coisas criadas, e não ao Criador. É o mesmo que tentar medir o tamanho do universo com uma régua. Simplesmente não funciona. Em João 1:3, lemos: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se tudo foi feito por ele, então ele não pode ter sido feito. Porque se alguém tivesse criado Deus, esse outro seria o verdadeiro Deus. A verdade é que, quando perguntamos quem criou Deus, estamos tentando encaixar o infinito dentro de uma caixa finita. Estamos aplicando regras do mundo físico ao ser espiritual e eterno. Deus é o Criador do espaço, do tempo e da matéria. Ele está acima de todas as dimensões que conhecemos. Ele não foi criado. Ele simplesmente existe por sua própria natureza. Em Êxodo 3:14, quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele respondeu: Eu sou o que sou. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Eu sou significa que ele é autoexistente. Ele não depende de nada, nem de ninguém. Ele é vida em si mesmo. Agora pense nisso. Se Deus tivesse sido criado, então ele seria apenas uma criatura, e não o Criador. Mas a Bíblia inteira mostra o contrário. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus é apresentado como o autor da vida, o princípio de tudo o que existe. Em Colossenses 1:16, Paulo diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Nada existiria se ele não existisse. O universo, o tempo, o espaço e até mesmo as leis que regem a realidade
só existem porque Deus quis que existissem. Agora imagine, se Deus sempre existiu, o que ele fazia antes da criação? Essa é outra pergunta que muitos fazem, e a resposta também está na própria natureza divina. Antes da criação, Deus existia em perfeita comunhão consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus, vivendo em perfeita harmonia e amor. Ele não precisava de nada, não estava só, não estava em falta. Ele criou o mundo, não por necessidade, mas por amor. Em 1 João 4:8 lemos: Deus é amor, e o amor verdadeiro precisa se expressar. Foi esse amor que deu origem a tudo o que existe. A eternidade de Deus é uma das maiores provas da sua divindade. Só um ser eterno pode dar origem a tudo o que é temporário. Só algo infinito pode criar o finito. E essa é a beleza da fé cristã. Deus não é apenas um ser eterno e distante. Ele é um criador que se aproxima da sua criação, que se revela, que fala, que ama. Ele sempre existiu, mas mesmo sendo eterno, decidiu entrar no tempo por meio de Jesus Cristo para salvar a humanidade. O Deus que não tem começo entrou na história para dar a você um novo começo. Então, da próxima vez que alguém perguntar quem criou Deus, lembre-se, essa pergunta parte de uma limitação humana. Deus não foi criado. Ele é o criador de tudo. Ele é o eu sou. E talvez a verdadeira pergunta não seja quem criou Deus, mas sim qual é o meu papel diante desse Deus eterno. Porque entender que ele sempre existiu não muda apenas nossa visão do universo, muda também nossa forma de viver. E se você quer entender mais sobre quem é esse Deus eterno e como ele se revela na sua vida, assista ao próximo vídeo. Lá, você vai descobrir por que o Criador do Universo decidiu se fazer homem e viver entre nós. Não perca, porque essa é uma das verdades mais profundas que você vai ouvir em toda a sua vida.